Química Básica, professor Heber Almeida. Ligações químicas 5. Primeira parte, número de oxidação. Então, pessoal, o número de oxidação, que a gente costuma chamar de NOx, é uma carga elétrica atribuída a um átomo de um elemento, considerando que este forma uma substância química através de ligação iônica, por transferência de elétrons. Isso não quer dizer que substâncias que a ligação não é iônica, covalente, não tenha NOx, mas nós vamos explicar isso depois. Bom, vamos admitir que o composto seja realmente iônico, com uma ligação entre flúor, alumínio e flúor. O alumínio tem 3 elétrons na camada de valência, grupo 13, ele doa 3 elétrons. Cada elétron desse vai parar no flúor. Sendo assim, o alumínio vai virar um cátion trivalente. O flúor vai virar o fluoreto, fluoro menos, só que vai aparecer 3 vezes. Bom, considerando isso, então, eu posso dizer que o alumínio perdeu 3 elétrons. Isso quer dizer que o NOx dele vai ser mais 3 ou 3 mais. Todos os dois números servem. E o flúor, que virou fluoreto, ganhou 1 elétron, então o NOx dele vai ser menos 1 ou 1 menos. Bom, apesar do NOx falar de ligação iônica, e quando o composto é covalente? Bom, nesse caso devemos levar em consideração a diferença de eletronegatividade. Ou seja, vai ser a eletronegatividade que vai determinar quem a princípio ganha e quem a princípio perde elétrons. Por exemplo, eu tenho aqui o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio para formar a molécula do cianeto de hidrogênio, HCN. Sabemos que tem uma ligação hidrogênio-carbono, que estabiliza o hidrogênio, e a ligação carbono-nitrogênio é uma ligação tripla, que aí estabiliza o próprio carbono, fazendo 4 ligações, ele é grupo 14, e o nitrogênio com 3 ligações, que é do grupo 15. Bom, devemos levar em consideração as eletronegatividades. Nesse caso, a eletronegatividade do hidrogênio é a menor dos 3. Depois vem a do carbono e o nitrogênio é a maior dos 3. O que isso quer dizer? Que na ligação hidrogênio-carbono, o carbono tem preferência de ganho de elétron. Isso quer dizer, então, que o hidrogênio funcionou a princípio como se tivesse perdido um elétron, carga mais 1, e o carbono ganha um elétron, carga menos 1. Mas na ligação nitrogênio-carbono, o nitrogênio é que ganhou os elétrons da ligação. Então eu posso raciocinar da seguinte maneira: o carbono, ao mesmo tempo, em relação ao nitrogênio, teve carga mais 3, e o nitrogênio, que a princípio ganhou 3, carga menos 3. Bom, o que podemos concluir? Para o hidrogênio, ele funcionou como se tivesse perdido um elétron. Logo, o NOx dele é mais 1. O nitrogênio funcionou como se tivesse ganho 3 elétrons. Logo, o NOx dele é 3 menos ou menos 3. E o carbono? O carbono aconteceu 2 coisas. No primeiro momento, ele ganhou um elétron, que foi do hidrogênio. NOx menos 1 ou 1 menos. Porém, perdeu 3 elétrons para o nitrogênio. Então, o NOx dele é mais 3 ou 3 mais. Qual vai ser o NOx do carbono? A soma dos valores. Isso quer dizer, então, que o NOx do carbono, menos 1, mais 3, mais 2 ou 2 mais. Bom, vamos discutir agora os principais números de oxidação. Para perceber isso, ele está relacionado, o NOx, com as eletronegatividades. Com que ele se combina? É mais ou menos eletronegativo do que ele no composto analisado. Bom, os metais que têm NOx positivo. Tem NOx fixo. Os metais alcalinos, NOx mais 1. Metais alcalinos terrosos, NOx mais 2. Prata, também tem NOx mais 1 fixo. Zinco e cádmio tem NOx mais 2 fixo. E alumínio tem NOx mais 3 fixo. Ainda entre os metais, existem metais com 2 NOx, com NOx variável, 2 ou até mais que 2 NOx. O ouro costuma aparecer nos compostos, ou com NOx 1 ou 3. O cromo costuma aparecer com NOx 3 e 6. Só que ele aparece com NOx 6 quando está na forma do ácido crômico ou dicrômico, ou nos dicromatos, que são sais derivados desses ácidos.
O manganês tem uma variação de NOx muito grande. 2, 3, 4, 6 e 7. A questão é o NOx 6 e 7, que é parecido com o cromo. Ele aparece nos compostos manganatos, que é o 6, permanganato, que é o 7, ou nos seus ácidos, mangânico e permangânico. Tá? Os demais não, ele parece como o cátion, manganês 2, manganês 3, manganês 4. O cobre e o mercúrio, NOx 1 ou 2. Ferro, cobalto e níquel, NOx 2 ou 3. Chumbo, estanho e platina, NOx 2 ou 4. Esses são os metais com NOx variável. Bom, elementos que não são metais. O hidrogênio. O hidrogênio, quando combinado com metais, hidretos metálicos, ele tem NOx menos 1. Mas quando combinado com a metais, que é a maioria dos seus compostos, NOx mais 1. A maioria dos exemplos, o hidrogênio é mais 1. Oxigênio. A maioria dos compostos do oxigênio é NOx menos 2. O O2 menos, inclusive, é chamado de óxido. Nos peróxidos, que são compostos em que o oxigênio combina com hidrogênio e metais alcalinos, o NOx dele é menos 1 ou menos. E nos polióxidos ou superóxidos, ele se combina com metais alcalinos e alcalinos terrosos, o NOx médio vale menos de meio. Pessoal do grupo 16, os calcogênios, em compostos não oxigenados, binários, 2 menos. Em compostos oxigenados, o NOx pode ser positivo por causa da alta eletronegatividade do oxigênio, normalmente 2, 4 ou 6. O grupo 17, os halogênios, o flúor, cloro, bromo e iodo, em compostos binários não oxigenados, 1 menos ou menos 1. Cloro, bromo e iodo, que são têm menor eletronegatividade que o oxigênio, pode ter NOx positivo, 1, 3, 5 ou 7, quando combinados com oxigênio. Ligações químicas 5. Segunda parte. Regras para a determinação do número de oxidação. Bom, gente, as regras para a determinação do NOx. Quando eu tenho uma substância simples, aquela formada por um único elemento, o NOx desse elemento é 0. Então, por exemplo, substâncias como o ferro metálico, o gás nitrogênio, o gás cloro, o oxigênio do ozônio e o fósforo branco, o NOx do elemento é 0, ele combinado com ele mesmo. Muito bem, substâncias compostas, né? O somatório do NOx total do elemento é 0. Só que o NOx total é o NOx parcial do elemento vezes o número de vezes que o elemento aparece, que a gente chama de índice. Por exemplo, aqui no ácido sulfúrico, quero determinar, por exemplo, o NOx do enxofre. Então eu faço a seguinte ideia. Hidrogênio e oxigênio, eu sei o NOx. O hidrogênio não está combinado com metal, o NOx dele é mais 1. O oxigênio não é peróxido, não é polióxido, o NOx dele é 2 menos. O enxofre eu chamo de X. Esses são os NOx parciais. Bom, quando eu projeto o NOx total, eu vou multiplicar os valores pelo índice. Então o NOx do hidrogênio total é 2, o NOx do oxigênio total é menos 8, e do enxofre, que é x menos 1, dá x. Essa soma que tem que dar 0. Então, essa soma dá 0, fazendo a equaçãozinha de primeiro grau, o enxofre acaba tendo NOx mais 6 ou menos 6. Se a espécie for iônica, ela tem que ter carga elétrica. Dessa forma, o somatório do NOx total, que a gente lá em cima sabe que é o NOx parcial vezes o índice, vai ser o valor da carga. Então, por exemplo, o pirofosfato, que tem NOx menos 4, eu quero determinar o NOx do fósforo. Muito bem, eu faço esse seguinte esquema. Separo o fósforo, separo o oxigênio e separo a carga. O NOx do oxigênio, 2 menos. O NOx do fósforo, não sei, x. Como eu tenho 7 oxigênio, o NOx total, menos 14. Eu tenho 2 fósforos, o NOx total do fósforo, 2x. Só que essa soma não é 0. Por quê? Porque a carga é menos 4. Então, essa soma tem que dar menos 4. Faço a matemática, passo o menos 14 para o outro lado, dá 10, x igual a 5 ou mais 5. Bom, esse exercício aqui fala em determinar o NOx do carbono num composto orgânico. E aí você vai ter que avaliar as ligações químicas presentes no composto. Para isso eu dei a fórmula estrutural. O primeiro composto é o etanol, o segundo composto é o etanal, o terceiro é o ácido etanóico. É muito comum a cobrança do NOx do carbono numa cadeia. Bom, por exemplo, no etanol, o que aconteceu? Se você perceber,
existe uma ligação carbono-carbono, que a gente não determina o fluxo por causa das eletronegatividades iguais. Mas existe uma ligação carbono e oxigênio, carbono e hidrogênio, que o carbono é mais eletronegativo. Outra ligação carbono e hidrogênio, que o carbono é mais eletronegativo. E uma ligação carbono e oxigênio, que o oxigênio é mais eletronegativo. Então ele ganha 2 e perde 1. Então ele vai ter um NOx 0 por causa da primeira ligação, menos 2 porque ganhou 2 elétrons dos hidrogênios e mais 1 porque perdeu 1 elétron para o oxigênio. Faz a conta, esse valor dá um menos ou menos 1. Bom, no caso do etanol, carbono da carbonila do etanol. Bom, o que vai acontecer? Não leva em consideração a ligação carbono-carbono, ele ganha 1 elétron do hidrogênio, mas perde 2 para o oxigênio, que é mais eletronegativo. Então o NOx fica 0, menos 1, mais 2, que dá mais 1 fazendo a continha. No composto, que é o ácido etanóico, ácido carboxílico, ele tem uma avaliação sem carga em relação ao carbono, ele perde 1 elétron para o oxigênio da hidroxila e perde mais 2 para o oxigênio da carbonila. Muito bem, então vai ficar 0 mais 1 mais 2, que dá mais 3. Bom, um exercício 2 muito legal, que é o seguinte, eu dou a fórmula da hidroxiapatita, só que eu não dou a quantidade de cálcio nela. Então é CaXOH, uma hidroxila, PO4, 3, que é o fosfato. Determine o valor de X sendo dadas as fórmulas brutas abaixo. Hidróxido de sódio, NaOH, ácido fosfórico, H3PO4. Bem, o hidróxido de sódio, NaOH, o objetivo é saber o NOx do OH. Como o sódio é o metal alcalino e o NOx é mais 1, a hidroxila tem NOx menos 1. E no ácido fosfórico, o legal é saber o NOx do PO4, que é o fosfato. Como eu tenho 3 hidrogênios e a carga total é 3+, o fosfato vai ser 3-, menos 3, como queira. Né? Dessa forma, se eu pegar a hidroxiapatita, botar a fórmula dele, eu vou ter, dividir em 3 partes. O cálcio, que é 2+, que é metal alcalino terroso, a hidroxila, que é menos 1, que a gente descobriu no NaOH, e o fosfato, que é menos 3, que a gente descobriu no H3PO4, no ácido fosfórico. Logo, a gente fica com a carga aqui menos 1, aqui a carga menos 9, e a carga aqui no cálcio mais 2x. Como é uma substância, a soma do NOx tem que dar 0. Então fica com 2x menos 1 menos 9 igual a 0, 2x igual a 10, logo o x igual a 5. Então são 5 cálcios na fórmula. Ok? Bom, gente, sendo assim, terminamos a ligação química 4. Um muito obrigado. Até a próxima aula.